vez na presença de Deus, muito feliz. Só saber que eu estou vivo é muito feliz. Saber que eu tenho a palavra de Deus dentro de mim e eu nunca me escondi da palavra de Deus. Nunca. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, presidente apóstolo Fernando e vice-presidente Simone Cordeiro Farias. Bispo Simone e apóstolo Fernando. Eu ando por aí, não me mostro, ando bem simples, porque isso aí não vale nada. Roupa é uma casca. Bom é o que está dentro da casca, que é o Espírito. A Igreja Pentecostal está sempre ajudando. Povo de São Paulo, já ouve ligado para mim, povo de vários lugares, pedindo ajuda, porque essa semana aqui já houve duas curas grandes, 3, aliás, 4. Encontrei um irmão que eu respeito, o povo, não sei dizer o nome para quê. Ele estava aleijado em cima da vida. Não tinha remédio que passasse. Ele tomava remédio para canceroso. Passado. E está bom já dirigindo. Tudo a obra de Deus. Hoje chegou uma médica aqui, graças a Deus operou na vida da doutora. E Deus abençoe. Deus ilumine. Vamos terminando, já estamos no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Olha, gente, eu vou ler essa passagem aqui de Coríntios, vou repetir, para esses que estão aqui, vê se começa a criar juízo na cabeça. E botar na cabeça, porque quem manda é o Espírito. Vou voltar atrás um pouquinho, capítulo 2, versículo 13. Preste atenção, de Coríntios. Preste atenção. Isso aqui me deu agora no coração para mim repetir. Veja o que ele diz. Disto também falamos em palavra, ensinando pela sabedoria. Ensinando pela sabedoria humana. Ensinando pela sabedoria o quê? Humana. Preste atenção que eu vou provar a vocês que eu estou falando. Capítulo 3, né? Capítulo 2, versículo 13. Já estou terminando ele. Mas vamos lá. Vou repetir, para quem não entendeu. Capítulo 2, versículo 13. Disto também falamos, não em palavra, ensinando pela sabedoria do homem, mas ensinada pelo Espírito. Ensinada pelo quê? Aqui está falando Espírito Santo, que é escrito com letra mais buscar. Aprenda isso. Conferindo coisas espirituais. Conferindo coisas o quê? Espiritual. Mas aqui espiritual já está falando com letra minúscula. É o espírito comum. Com a espiritualidade, espirituais, novamente, com letra minúscula. Ora, a pessoa material não aceita as coisas espirituais de Deus. Quer dizer, você vive nas coisas materiais. Você não quer aceitar as coisas espirituais de Deus. Quer aceitar? Não quer. Meu carro, minha casa, meu negócio, porque lhe são loucuras. Elas não podem entender, porque elas se decimam espiritualmente. Ela decima espiritualmente. Olha aí. Será se eu estou certo, João? Será se eu estou certo quando eu falava aqui já? Ó, espiritualmente. Espiritual. Ó. Porque Deus lhes são, ó, porque Deus são loucuras. Ela não pode entender, porque ela se decima espiritualmente.
Quer dizer, quem vive espiritualmente é outra pessoa. Não tem maldade, não tem briga. Muda. Porém, as pessoas espirituais, tá vendo? Julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Você é espírito, você não é julgado por ninguém. Ninguém lhe julga, porque quem lhe julga é o próprio espírito. Por quem conheceu a mente do Senhor, mas quem possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos lá. Agora, capítulo 3, versículo 1. Cooperadores de Deus. Eu, porém, irmão, não pude falar a vocês como pessoas espirituais. Como pessoas o quê? Será, crente, que eu estou falando a verdade e vocês são mentirosos? Está vendo a mentira para cima de vocês? Quando ele diz, sim, como pessoas carnais, como a criação em Cristo, eu lhe dei leite para beber, não pude alimentá-los com comidas sólidas, porque vocês ainda não podem suportar, nem andar agora podem, porque vocês ainda são carnes. Olha aí. O que é que vocês são? O que é que nós somos? Carnes. Nós, se nós fosse espiritual, não precisava nada disso. Porque se une, ciúmes, briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais? E anda segundo os padrões humanos? Quando alguém disser, eu sou de Paulo, outro disser, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo o padrão humano? Quem é de Apolo? Quem é de Paulo? São servos por meio de quem você crê. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei Apolo, rego, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que plantar alguma coisa, nem o que regar, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta é o que arranca, são um, e cada um receberá a sua recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dado, lancei o fundamento, como sábio construtor, e outros edificam sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edificar sobre o fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira fina ou palha, a obra da cada um se tornará manifestado, pois o dia demonstrará o que será
revelado pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquele que alguém edificou sobre o fundamento permanece, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá danos, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Quer dizer, o fogo aqui ele está falando do fogo do Espírito Santo, que é o fogo de Deus. Deu para entender? Estão dando para entender ou não? Se não der, pergunta. Você não sabe que são santuário de Deus, que o Espírito de Deus é santuário que é Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Isso eu já disse aqui várias vezes. Gente mata um, diz eu matei aquele homem, não matou. Ele destruiu o altar de Deus. Ele tem uma conta para acertar com Deus. É como eu digo, fulano vai para a igreja, matou 2, 3, pede a Deus perdão. Não existe perdão. Não existe perdão para assassinato. Não existe. A sabedoria humana sem valor. Olha, a sabedoria humana sem o quê? Valor. Que ninguém engane a si mesmo. Se alguém de vocês pensar que é sábio neste mundo, faça-se de louco. Preste atenção, viu? Olha a palavra de Deus. Que ninguém engane a si mesmo. Se alguém de vocês pensar que é sábio neste mundo, faça-se loucura para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é a loucura diante de Deus, pois está escrito. Irmãozinho, vocês que já frequentaram outras igrejas, que frequentam, vocês estão perdendo o tempo de vocês. O tempo de vocês é melhor estar em casa assistindo. Lendo a Bíblia, buscando o Evangelho de Deus. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Ele apanha os sábios na própria astúcia dele. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Está vendo aí, senhor? Quando fica discutindo aí. Portanto, ninguém se glorie, porque tanto ninguém se glorie nos homens, porque todo é de vós homens, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefá, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. É por isso que eu fico na minha, só ouvindo. Não escuto com ninguém. Religião, nem nada mais. Deus me deu. Para quê? Vou perder meu tempo? Não. Assim, pois, importa que, ministro de Cristo. Assim, pois, importa que todos nós consideramos como ministro de Cristo.
encarregados dos ministros de Deus. Ora, além disso, o que se regue desta encarregados e que cada um deles seja encontrado fiel, mas a mim pouco importa se julga por vocês ou por tribunal humano. Isso não vale nada o que esse juiz velho faz aí, esses desembargadores, esse ministro da justiça. Não vale nada para Deus aquilo ali. Nem eu julgo a mim mesmo, porque consciência não me acuse de nada, mas nem por isso me dou por justificar, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a planta luz e as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de quem? De Deus. Deus é quem vai mandar o louvor para a gente. Para que tivesse aqui umas caixas dessa ligada, abusando os vizinhos, abusando todo mundo, estava seguindo o que para Deus? Nada. Meus irmãos, aplique estas coisas figuradamente a mim mesmo e Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso, não ultrapasse o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um prejuízo de outro, pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tem recebido? Se o recebeu, porque se gloria, como se não tivesse recebido. Gente de Deus, observe. A palavra, eu hoje ouvi um sinônimo dizendo, lá no carro, sobre o meu tio está muito velhinho, muito mal, está Covid, tio Zé. Eu disse assim, nós devemos fazer as coisas certas. Por que as coisas certas? Porque a velhice vem para todo mundo. E nós vamos pagar um preço dos que nós fizemos lá atrás. Se nós fizermos bom, nós vamos ter uma velhice boa. Se nós fizermos mal, a velhice vai ser uma desgraça. Quando ele diz, vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram ao reino sem nós, sem que dirá que vocês fossem rei, para que também nós viéssemos a reinar com vocês, porque me parece que Deus pôs nós, os apóstolos, porque Deus pôs a nós, os apóstolos. Olha aqui, não foi padre não, e nem foi bispo, e nem foi pastor, foi apóstolos. Em último lugar, como se fosse condenado à morte, porque nós tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Quer dizer, os apóstolos, nós viemos para mostrar a vocês a verdade. A verdade. Nós somos loucos por causa de Cristo. Vocês são sábios em Cristo.
Nós somos fracos em vocês e somos fortes em vocês. São honrados, nós somos desprezados até a presente hora. Sofremos fomes, sedes, nudez. Tudo isso nós passamos. Não foi, Simão? Vai aqui. Vai aqui. Se não passar isso, não é apóstolo. Olha o que ele diz. Capítulo 4, versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo. Vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos em vocês. Somos fortes. Vocês são honrados. E nós somos desprezados. Quer dizer, os apóstolos é o quê? Desprezados. Veja, viu? Até a presente honra sofremos fome, sede, nudez, somos esbofetados e não temos morada. Olha aí. E aí, vocês vão dizer o quê? Eu tenho morada? Moro na casa de aluguel. Olha o que a Bíblia diz. Certo, nós afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos, quando somos exaltados, bendizemos, quando somos perseguidos, suportamos. Quer dizer, tudo isso aqui eu passei. Tudo. Eu fui perseguido demais. Passei necessidade. Vesti roupa dos outros. Eu não tinha dinheiro para comer. Mas não soube roubar, como o apóstolo Valdomiro Santiago. Eu digo mesmo, eu sou doido de pedra varada, como os outros que estão aí. Vocês têm essa coragem de fazer o que eu falo? Eu estou dentro dos padrões bíblicos. Eu não vou vender caroço de feijão, eu não vou vender copo d'água, eu não vou vender toalhinha, dizendo que isso é santo. Onde é que isso é santo? Responda. Aonde está na Bíblia que isso é santo? Agora está pagando o preço, né? Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, rescôncio de todos. Ser considerados lixo do mundo. Quer dizer, quando eu chego no canto que eu falo, os crentezinhos se levantam. Porque eles não conhecem a palavra. Eles não conhecem. Padre não conhece a palavra. Não conhece. Quem conhece não quer praticar. Aonde vai chegar? Explique. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para demonstrar-os como ao meu filho amado. Porque ainda que vocês tivessem 100 milhares de instrumentadores em Cristo, não teria muito paz, por eu gerei vocês em Cristo Jesus, pelo Evangelho. Em Cristo Jesus, pelo quê? Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviarei até vocês Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus,
como por toda parte, ensinando em cada igreja. Quer dizer, ele mandou nós ensinar o Evangelho em cada o quê? Igreja. Levanta a cabeça, Nivão. Que honra, rapaz. Oh, Jesus. Alguém de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-lo? Mas eu, breve, o Senhor quiser, irei visitá-los. Então conhecerei na mão a palavra, mas o poder desses orgulhosos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, nem em palavra, mas em poder. Porque vocês preferem que eu vá até aí com chicote ou com amor espiritual de mansidão? Amor o quê? Espiritual, ó, de mansidão. Espiritual, que está escrito espírito comum, não é Espírito Santo, com letra minúscula. Pode abrir as Bíblias aí, quem tiver a Bíblia, onde você estiver aí fora, onde você estiver assistindo. Assiste! E aqui nós não estamos brincando não, viu, velho? Aqui é a madeira dele. Ó, capítulo 5, do verso 1 Coríntios, capítulo 5. E são 16 capítulos. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. O que é que existe na igreja? Imoralidade. Tal como não existe, nem mesmo entre os gentis. Isto é, que alguém se atrava a possuir a mulher do seu próximo, pai. Você anda cheio de orgulho, quando deveria ter levantado e tirado do meio de vocês quem faz uma coisa dessa. Olha, vou repetir, viu? Relatividade tal como existe, e mesmo entre os gentis, isso é que alguém se atrava e possui a mulher de seu pai. Você anda cheio de orgulho, quando deveria ter lamentado e tirado do meio de vocês. Quem faz uma coisa dessa? Eu, na verdade, ainda que ficasse fisicamente ausente, mas presente em espírito. Oh. Quer dizer, você faz as coisas erradas na carne, mas em espírito você está lascado. Até a tampa, viu? Não tem que escapar. Quando ele diz, já sentenciei, como se estivesse presente o alto de tal infâmia, em nome de nós, ao Senhor Jesus, reunido vocês, e o meu espírito, aqui, ó, isso é que eu quero fazer um livro, escrever, vou ler a Bíblia todinha para escrever um livro sobre isso. Como pode de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás? Esse que não respeita o pai, a mulher que trai com o marido, e por aí vai a bagaceira. Olha aí,
é entregue a quem? A Satanás, para destruição da carne, a fim de que o Espírito, olha novamente, o Espírito seja salvo diante do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento levanta a massa? Todo jogue fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já não sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por isso. Celebramos a festa, não com ovelha fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Simone, vamos assistir isso. Cadê água para mim? Vamos assistir. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Olha aí. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões, não se associam. Está vendo, Júnior? Avarentos, ladrões ou idólatras, pois este caso vocês teriam de sair do mundo. Quer dizer, vocês tinham que morrer, tem que morrer. E aí vocês vão dizer o quê? Vocês sabem, cadê esse monte? Vamos lá. A gente está tentando mas ninguém quer. Mas agora escrevo a vocês que não se associe com algum que dizendo: os irmãos for devasso, avarento, repara, viu? Repara, associar. Mas agora escrevo a vocês que não se associe com alguém que dizendo: se irmão for devasso, avarento, idólatra, maldicente, bêbado ou ladrão. Aí. Mesmo como com alguém assim. Pois com que direito haverá eu de julgar os de fora, mas será que você não deve julgar os de dentro? Quer dizer, a gente está aqui, tudo dentro de casa. Será que eu não tenho o direito de ensinar vocês e exigir a vocês as coisas certas? Aqui está simples. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, Está dizendo, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Porque eles traduzem, aí a tradução da palavra que eles vêm fazendo. Com eles nem devem comer nem pessoas. De fora, esse Deus julgará, expulse o malfeitor do meio de vocês. O que é que eu digo aí?
O que é que eu digo aí? Não é brincadeira não, irmão. Brincadeira não. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Quer dizer, ele não aceita. Quando alguém de vocês tem uma questão contra outro, como se através a submeter isso a juiz diante dos injustos, não diante dos santos. Você não sabe que os santos há de julgar o mundo. Ora, se o mundo tiverem ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar? Olha aí, gente. Eu vejo tanta gente se junta com bandido, com malfeitor, com assassino. Não é, Nivaldo? Quando eu reclamo, não é quando sua mãe reclama. Estou falando com meu filho, né? Com vocês aí. A palavra está dizendo, as coisas mínimas, por acaso não sabe que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Quer dizer, até os anjos vai ser o quê? Julgado. Está vendo, senhor? Todo mundo errado. Mas quando a gente fala, é um lixo. Aumente eu. Quando eu falo, eu sou o espinho da garganta de muita gente. Portanto, quando precisa julgar negócios terrenos, porque vocês continuam como juiz, aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Aí o que é que vai? Eles vão julgar, pegam o indivíduo todo errado, todo macumbeiro, todo feiticeiro, todo raparigueiro e assassino e mentiroso. Aí bota para julgar um irmão dentro da igreja. É para expulsar da igreja, não pode. E aí Deus não pode julgar. Quem tem que julgar é a igreja. É a igreja. Deus só pode julgar fora. Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao mesmo sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai ao juiz contra outro irmão. Isto diante de não crente. Como minha irmã julgou eu na justiça, eu estou certo. Todo certo. Quando eu chego lá que meto o documento na cara do juiz, o juiz deu a polpa da toa. Mas é irmão, era para fazer isso? Não. Não era. Os simples fatos de noverem ações um contra os outros já é completa derrota para vocês, porque não proferem sofrer a injustiça, porque não proferem ficar com um prejuízo, mas vocês mesmos cometem injustiça, causando prejuízo, isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem, nem imorai, nem idolatrai, nem adulterai, nem afeminadores. Quer dizer, isso aqui quer dizer viado e lésbico. Nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem
maledicente, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha aí. Olha aí. Nenhum desses entrará no reino de Deus. Algum de vocês era assim, mas vocês foram levados afora, santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, o meu Espírito, nosso Deus. Eu fui assim, eu fui assim, cachaceiro, sem vergonha, mentiroso, raparigueiro, só nunca matei nem roubei, mas o resto eu fiz tudo. Mas eu era preparado para Deus. Agora, quem de vocês tem essa coragem de dizer isso? Não tem, porque vocês não se libertaram. Vocês não se libertaram. Vocês ainda vivem na ilusão do mundo. E o mundo não é de vocês. Aprofunde aqui. Fuja da imoralidade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor. E também nós ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é o membro de Cristo. Será que eu tomaria os membros, grito, e faria membro de um prostituta? De modo nenhum. Ou não saberia que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, dois se tornarão em um só corpo. Mas aquele que se une ao Senhor se une só ao Espírito com Ele. Olha aqui. Quer dizer, nossa carne não vale nada para Deus. Quem vale é quem? O Espírito. Fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pegando que uma pessoa cometa o fato do corpo, mas aquele que praticar imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, que você receberá de Deus e que vocês não peguem sem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço agora? Pois glorifique a Deus no corpo de vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quem quer fazer alguma pergunta? Se fica calado é porque estão aceitando. Questão sobre o casamento. Capítulo 7, versículo 1. Quando ao que você me escreveu, é bom que o homem não toque mulher. Digo que por causa da imoralidade
Cada homem tem a sua esposa, cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo. Sim, o marido também, de igual modo. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Sim, a esposa não se provém nem outro, não ser, talvez por muito consentimente, por algum tempo, para se dedicarem à oração, depois retorne à vida, um lugar para que Satanás não tenha temer vocês, porque não terem domínio próprio. Digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Não entendo. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo, outro de outro. Nós, solteiros, e as viúvas, digo que lhe seria bom se permanecesse intacto, em que também eu viva, mas se não conseguir se tornar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejo. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido. Quem é o marido? Não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo, eu não, Senhor. Se alguém, irmão, estiver casado com uma mulher e não crente, está concordando em morar com ela, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem e não crente, este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é sacrificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é sacrificada no convívio do marido. Crente, se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se não crê, quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fique sujeito a servidão nenhuma. Ô irmão, minha irmã, Deus chamou vocês para viver em paz. Pois você mulher, como sabe se salvarem o seu marido, ou você, marido, como sabe salvar sua mulher. Uma vida conforme o chamado de Deus. Capítulo 7, versículo 17. No mais que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus chamou, isto que ordena
em todas as igrejas. Fui alguém chamado, estando circuncisão, não desafaça a circuncisão. Fui alguém chamado, estenda circuncisão, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, incircuncisão também nada é mais do que vale. Guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo. Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois com quem foi chamado do Senhor, sendo escravo e liberto, que permanece ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravo do homem. Irmão, cada um permaneça diante de Deus na condenação em que foi chamado. Veja aqui na Bíblia se Deus está mandando fazer reuniões. Vê se tem. Mentira. Chama uma igreja, chama outra igreja para fazer uma convenção. Mentira, não existe isso. Isso foi tudo criado pelo homem, não foi por Deus. Sobre as pessoas solteiras ou viúvas, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel, por causa da angustiosa situação presente. Peço ser bom para o homem, permaneça assim como está. Você tem esposa, não procure separar-se. Você está solteiro, não procure esposa. Mas se você casar, não entrará pecando. E também se a virgem se casar, não entrará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. Eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, tempo se abreviar, por isso, de agora em diante, não só os casados, seja como se não fosse casado, mas também os que choram como se chorasse, os que se alegram como se alegrem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizesse uso porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres da preocupação. Quem não se casado, cuide-se das coisas do Senhor, de modo agrade o Senhor, mais do que se casou. Cuide das coisas do mundo, como agrada a esposa. Sim, está dividido. Também a mulher, tanto viúva como virgem, cuidado das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo,
como agradar ao marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limite de ação, mas tenho em vista o que é decente, para que vocês passem a se consagrar ao Senhor, sem distração alguma. Mas se alguém julgar que tratem modo impróprio a sua virgem, se ela estiver passando a flor da idade, as consequências exigem fazer o que quiser, não pecar e casar. Contudo, aquele que está firme em seu coração não se sente obrigado, mas tenha domínio sobre a sua própria vontade. Resolve-se em seu coração, conserve virgem a jovem, fará bem. Por isso, quem casar com a sua virgem, faça bem. Quem não casar, faça melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ela viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E posso que também eu tenho Espírito de Deus. Diga amém. Amém. Vamos para o capítulo 8. Sobre as coisas sacrificadas aos ídolos. Amém. Gente, gostaram? Aprenderam alguma coisa? Para entender um pouco menos, mas um pouquinho para aprender. Mas viu que é diferente? Viu que a gente não deve estar junto de bandido, de pistoleiro, de vagabundo, de ladrão, de mentiroso? Saia dessa. Porque você pode se prejudicar. Tá certo? É quando eu... Do mesmo jeito. É quando eu falo com meus filhos aqui em casa, que eu amo meus filhos, eu mal respeito a eles, e eu peço a eles, não se junte com quem não presta. Que cachorro é, cachorro anda. Concorda? Viu? Olha, uma árvore, você tem que olhar uma árvore que deu um bom fruto. Uma boa flor. Se ela não der fruto bom, ela se arranca e queimada e jogada fora. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos